Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão que está presente no livro Preparar o Exame de Matemática A 12º ano 2015 da Raiz Editora, que é um livro que eu tenho e gosto imenso. Penso que prepara bem os alunos para o exame. Quem estiver assim interessado em adquirir um livro, este livro de preparação para o exame da Raiz Editora é, na minha opinião, salvaguardando esse ponto, é, na minha opinião, o melhor livro que existe no mercado. Bem, dito isto, vou então neste vídeo apresentar aqui a resolução de uma das questões desse livro, de resposta aberta, que toca então nos dois temas das assintas e também das derivadas, ainda depois aqui com uma terceira linha para resolver recorrendo à calculadora gráfica. Vamos então proceder à resolução do problema. Diz-nos o seguinte: considera então uma função f de domínio R+, definida então pela seguinte expressão: f de x igual a x² vezes ln de x. Na primeira linha temos então que mostrar que a função f tem um único extremo relativo e então vamos ter que o determinar. Bem, vocês agora com este tema que deram das derivadas, vocês têm uma arma para determinar os extremos de uma função, mas é preciso ter algum cuidado com essa arma. É preciso ter algum cuidado. Porque vocês aprenderam agora, quando a derivada se anula, né, a gente está assim na presença de um extremo relativo da função. Bem, essa condição por si só não é suficiente. Ou seja, se eu pegar nisto, derivar, pedir os zeros e a função apresenta-me um zero e eu paro aí o exercício e digo, ok, a função tem um único zero, então tem um extremo, vocês levam com desconto, ok? Porque essa situação não é suficiente. É preciso fazer depois a tabela de sinais e mostrar que para esse valor de x, onde vocês descobriram que a derivada se anula, há uma mudança de monotonia, o que implica que a derivada tenha que mudar de sinal, ok? E só nesse caso é que vocês estão na presença de um extremo. Eu costumo dar sempre este exemplo aos meus alunos. Vamos pensar assim numa função que é assim x², né? Graficamente eu desenho a função, penso que esta função é mais ou menos conhecida, é uma função ímpar que me faz isto assim. Pronto, esta seria então a função x². E eu colocava-vos, encontra-me lá o extremo. Esta função não tem extremos, né? É estreitamente crescente, desde menos infinito até mais infinito. Esta função não tem extremos. Mas eu vou fazer a derivada, né? Y', quer dizer, este 3 cai, ficava então com 3x². E depois igualava a derivada a zero, né? E tinha 0 igual a 3x², o que me dava x igual a 0. Se eu ficasse só com esta ideia de que os zeros da derivada temos sempre extremo da função, aqui dava bronca. Porque esta função x² não tem extremo para x igual a 0. Reparem que se eu fizer aqui uma vizinhança, né, aqui à volta do x igual a 0, este valor não é sempre menor ou igual à função, nesta vizinhança, que pode ser tão pequena quanto eu quiser, nem é sempre maior ou igual à função. Logo, este ponto aqui não é extremo da função. Isto, reparem que a derivada anula-se aqui para x igual a 0, mas não há uma mudança de monotonia. A função continua a ser estritamente crescente. A derivada antes deste valor 0 é positiva e depois continua a ser positiva. Ok? Então fica aqui a primeira nota. Vocês derivarem e igualarem a 0 não é suficiente. É preciso depois fazer a tabela com a variação de sinal da derivada. Para a função ter extremo naquele valor, a derivada tem que mudar de sinal. A função tem que inverter a monotonia. Ok? É preciso ter algum cuidado com estas coisas. Eu vou então agora aqui mostrar que a função f tem um único extremo relativo determinante. Vou então pegar na função, vou derivar, depois vou achar os zeros da derivada e depois vou fazer a tabela de sinais e aí depois faço a minha inferência. Bem, em primeiro lugar vou então fazer a derivada. E então assim a derivada de f será a derivada de x² vezes ln de x. Assim, derivada, né? Eu o que tenho aqui, a nível assim global, a operação que eu tenho aqui é um produto, né? Tenho aqui assim um produto entre x² e entre ln de x.
Então eu vou pensar na regra de derivação de o produto, que me diz o seguinte: o V né, sendo o e V duas expressões, quer dizer, em função de X, né? A derivada de um produto fica a derivada de U vezes V, mais U vezes a derivada de V, e então vou fazer essa aplicação. Sendo assim, esta minha derivada há de ser igual, e seguindo assim a fórmula, reparem que este fator aqui, x² vai funcionar como o meu U da fórmula, né? E este fator aqui, ln de x, será o meu V. Então, derivada de U terei assim x² derivada, né? Vezes ln de x, mais x² sem derivar, que é o tal U sem derivar, vezes então a derivada de ln de x. Eu vou precisar também aqui da forma de derivação do ln, que é assim uma forma muito fácil. Ln de U, onde U é uma função de x, derivada é simplesmente igual a U' sobre U. E então vou aplicar aqui as derivadas. Quer dizer que a derivada aqui da função f, a derivada aqui da potência, quer dizer o expoente, eu vou colocar aqui também essa forma, mal não vos faz, quer dizer assim, U levantado a n na linha, a derivada de uma potência, é o que temos aqui, onde U é uma função de x e n é um valor numérico, né, como temos ali. A derivada então da potência, este n, fica a multiplicar aqui pela base e fica a multiplicar aqui pela potência, onde o expoente cai exatamente 1 grau, mas depois ainda temos que aplicar a derivada da base. Então eu vou fazer aqui a aplicação dessa forma. Quer dizer, o 2 passa para baixo, né? Fica 2x, cai 1 grau, fica então levantado a 1, derivada de x é igual a 1, quer dizer, isto fica então 2x vezes ln de x. Mais então x² vezes a derivada de ln de x, que é o linha sobre U, onde o meu U é o argumento do logaritmo, derivada de x é igual a 1, a dividir pelo próprio U, que é x, e finalmente temos então aqui a expressão da derivada. Fica então 2x, ln de x, quer dizer, este x corta com este quadrado, cancelam-se, e fica então mais x, e temos então aqui a expressão da derivada da função f. Agora, para descobrir o extremo, eu vou ter que fazer aqui um cálculo auxiliar, calcular os zeros e depois então fazer a tabela de sinais. Vou então fazer assim aqui um cálculo auxiliar, vou calcular assim os zeros desta derivada, o que seria então equivalente a ter 2x ln de x mais x igual a 0. Esta é uma equação que se faz facilmente aplicando o anulamento do produto, porque aqui neste termo eu tenho x e no segundo também, então posso colocar o x em evidência fatorizando todo o primeiro membro e depois aplicando em seguida o anulamento do produto, ou seja, isto seria igual, colocando assim x em evidência, ficaria então com 2 ln de x mais 1 igual a 0, o que aplicando o anulamento do produto, né? Quando uma multiplicação é igual a 0, implica que algum dos fatores ou ambos tenham de ser 0. Sendo assim, x igual a 0 ou então 2 ln de x mais 1 é igual a 0. Eu quero-vos só dar aqui assim uma nota, né? Eu quero-vos dar assim aqui uma nota, porque reparem que aqui o domínio desta derivada, qual é a condição de domínio que eu tenho? Tenho ali um logaritmo, então o argumento tem que ser sempre positivo, né? Se é x, x tem que ser maior do que 0. Então assim o domínio da minha derivada é R+. O que quer dizer que esta solução x igual a 0, quer dizer não pertence ao domínio. Não pertence ao domínio. Se não pertence ao domínio, não validamos. Ficamos apenas com esta segunda solução, que vamos resolvê-la em ordem a x. Ficaria então com ln de x, quer dizer, mais 1 passa para lá, fica negativo, depois dividimos tudo por 2, o que dá menos 1 meio, extraindo então assim o x de dentro do logaritmo, x, quer dizer, o logaritmo passa então a uma exponencial, a base do logaritmo, se estamos no logaritmo natural, a base é e, então fica x elevado, quer dizer, x igual a e elevado a menos 1 meio. Se quisermos dar assim um aspecto um pouco mais simpático,
mais simpático a este valor. Podemos bater assim aqui em duas propriedades das potências. Uma é eu ter A levantado a menos 1 é a mesma coisa ter 1 sobre A levantado a 1, quer dizer, devia ter generalizado A levantado a menos N é igual a 1 sobre A levantado a N, e depois a outra é ter aqui este expoente fracionário. Se eu tiver A levantado ao meio, isto é a mesma coisa que eu ter a raiz quadrada, né, de A. Quer dizer, dando assim uma roupagem um pouco mais bonita a este resultado, eu teria então que x seria igual a 1 sobre a raiz de E. E tenho então aqui o meu único zero dentro do domínio desta equação, daí o descartar exatamente esta solução x igual a 0, porque está fora do domínio. Cuidado, muito cuidado com estes pormenores. Depois de ter achado o zero, os zeros, neste caso só um da derivada, eu vou então fazer assim a tabela de sinais, onde vou colocar assim aqui duas linhas, aqui vou colocar então o sinal da derivada, aqui assim o sinal da derivada, e depois aqui assim a linha de baixo, a monotonia da função f. Porque o sinal da derivada, né, traduz uma implicação na monotonia da função, e o que eu estou interessado é na monotonia. A nível do domínio temos assim de 0, mas quer dizer este zero quer dizer não está definido, né? A função não está definida para x igual a 0, porque o domínio é R+, e depois isto vai até mais infinito. Temos então assim aqui o nosso zero único da derivada dentro do domínio, que é 1 sobre raiz de E. Temos aqui o zero, temos de deixar assim um espacinho, de forma a colocar aqui o sinal e o comportamento da função f antes deste zero. Aqui 1 sobre raiz de E. Relativamente a estar aqui ao lado infinito, aqui não precisamos dar espaço assim ao lado infinito, então vou só colocar assim aqui a tabela de uma forma mais simpática. Ou então colocar assim aqui, um pouco mais à frente, né? 1 sobre a raiz de E. Agora, eu já sei que a derivada em 1 sobre raiz de E é 0, mas eu não posso dizer, ok, a derivada é 0, temos então um extremo. Não. Tem que haver mudança de sinal da derivada, ou seja, antes deste 0, o sinal da derivada tem que ser 1 e depois tem que haver uma mudança depois do 0. Só assim é que será extremo. Tem que haver mudança de monotonia para a função ter extremo. Agora, como é que eu sei o sinal, né? O sinal da derivada antes deste valor de 1 sobre a raiz de E. Eu sei que esta derivada, né, que está aqui a expressão, é uma função contínua. Né? Sei que é contínua no seu domínio porque é a soma entre duas funções contínuas. Sendo assim, se eu calcular a imagem na derivada para um valor de x entre 0 e 1 sobre E, e esse valor me der negativo ou positivo, então, visto que a função derivada é uma função contínua, né, nesta expressão diz-nos que a derivada é uma função contínua no seu domínio, então esse sinal será sempre o mesmo dentro deste intervalo. Porque se houvesse mudança de sinal, a função sendo contínua teria que ter 0, né? Então eu vou fazer assim aqui um cálculo, vou colocar como 1 sobre raiz de E, assim 1 sobre raiz de E é aproximadamente igual a 0,6, então eu vou calcular, por exemplo, a imagem na derivada assim de 1 meio, o que teria então substituindo, teria 2 vezes 1 meio, o que me dá 1, teria assim ln de 1 meio mais 1 meio, quer dizer, onde este valor, assim vocês podem usar a calculadora, quer dizer, vai ser assim um valor negativo. E depois calcularia, né, assim um valor superior, já sei que a derivada aqui é negativa, né, o que implica que a função f seja então decrescente neste intervalo de 0 a 1 sobre raiz de E, e vou fazer também aqui um cálculo para uma imagem na derivada de valor de x superior a 1 sobre E, visto que 1 sobre E é 0,6, então vou pensar no 1, né? Então vou pensar aqui o sinal da derivada para 1. Basta usar aqui a expressão da derivada e fazer a substituição. 2 vezes 1 dá 2, ln de 1 é igual a 0, e então depois teria aqui mais 1,
O que isto me diz que a derivada para 1 tem um valor positivo. O que quer dizer que a derivada depois deste zero é positiva, e visto ser uma função contínua no seu domínio e não ter mais zeros, então será sempre positiva. O que quer dizer, como podem visualizar aqui, há uma mudança de sinal da derivada, o que implica que a monotonia da função f mude. Então este valor é extremo relativo. Sendo assim, este valor é um extremo relativo, e se a função vem a decrescer, atinge um extremo e depois começa a subir, quer dizer que isto terá de ser obrigatoriamente um mínimo. E agora, o que é que eles queriam também? É só ver aqui, o que é que eles queriam também. Mostra que a função f tem um único extremo relativo, e então determinam. Para eu determinar o valor deste extremo, né, para eu determinar o valor deste extremo, quer dizer, a derivada a anular só me dá a localização, quer dizer, este valor que está aqui não é o meu extremo relativo, é apenas o minimizante. Ou seja, a derivada serve para a gente descobrir a localização. A localização em termos das abscissas onde se encontram os extremos. A derivada não nos diz o valor do extremo, ok? Só nos diz, para aquele valor de x está ali um extremo. Quer dizer, dá-nos o minimizante. O extremo em si, eu tenho que ir à função f e substituir, né, o respectivo minimizante. Ou seja, teria que fazer f de 1 sobre raiz de e, e então teria que viajar até à função f, que é medida ali no princípio, x² vezes ln de x, e então fazer aqui o cálculo. X² então teria 1 sobre raiz de e tudo ao quadrado, vezes então ln de x, então teria 1 sobre a raiz de e. O que quer dizer que isto, fazendo assim aqui os cálculos, isto fica 1 sobre e, aqui fica 1 sobre e, né? 1 ao quadrado, raiz de e ao quadrado, fica 1 sobre e, ln de 1 sobre raiz de e, podia então colocar assim aqui, visto aqui falta-me assim aqui algum espaço, mas reparem que 1 sobre raiz de e é a mesma coisa que ter um e levantado a menos 1 meio, e o ln de e levantado a menos 1 meio, aplicando a propriedade do logaritmo da potência, quer dizer, esta potência ali do argumento salta cá para trás, fica então assim menos 1 meio vezes ln de e é igual a 1, é exatamente igual a 1, então eu teria aqui 1 sobre e menos 1 meio. Podia então aqui colocar isto sobre o mesmo denominador, então teria f 1 sobre raiz de e, multiplicando aqui por e, né? Multiplicava aqui esta fração por e, e multiplicava esta fração por 2, ficaria então aqui 2 menos e sobre 2e. E tinha então aqui o valor do meu extremo, ou seja, do mínimo da função f. Bem, a primeira questão está então resolvida. Vou fazer então aqui a segunda linha. Bem, eu agora que estou assim a olhar para aqui, eu penso que meti aqui um erro. Pois está aqui um erro. É que isto aqui é um produto, né? Isto é um produto porque era x² vezes ln de x, e aqui não sei bem porquê, ficou menos, né? Isto aqui obviamente que é um produto, Ok, peço aqui desculpa por este erro, vou já aqui fazer a correção, ainda bem que reparei nesta situação a tempo. Quer dizer, isto estava menos 1 meio. Pois, estou a ver. Quer dizer, aquele menos 1 meio, depois interpretei que era a subtração. Que estupidez. Aqui é menos 1 meio, fazendo então o produto. Ficamos assim com menos 1 sobre 2e, e então temos aqui verdadeiramente o mínimo, neste caso, o mínimo da função. Bem, vamos agora então resolver a segunda questão, que nos diz o seguinte: mostra que o gráfico da função f não tem a síntese.
Tudo bem, como é que a gente mostra que uma função não tem assintas? Vamos calculá-las, né? E a coisa dá bronca. Então, como é que podemos calcular as assíntotas? Eu vou primeiro pensar assim na existência de assíntotas verticais. Como é que posso pensar assim nas assíntotas verticais? Eu tenho que olhar para o domínio da função. O domínio é R+. Se o domínio é R+, quer dizer que vai assim de zero aberto até mais infinito. E se é uma função contínua neste domínio, que o é, porque é o produto entre duas funções contínuas, caso exista uma assíntota vertical, a única hipótese é aqui assim junto de zero mais. Porque aqui o domínio é R+, quer dizer, o zero não está contemplado no domínio, eu posso ter assim aqui uma assíntota, né, vertical, e a função fazer-me algo deste tipo, né, domínio assim R+, e aqui junto do zero eu tenho então uma assíntota, então vou fazer essa procura. É a única hipótese para existir assíntotas verticais, caso existam, terá que ser para zero mais, mas como aqui me dizem, mostra que não existe, né? Então vamos concluir à partida que não há assíntotas. Vamos então fazer o cálculo desse limite, né, que vai ser assim o limite com x a tender para 0 mais da função f, que é dada por x² vezes ln de x. Aplicando então aqui os limites, nós estamos perante uma interminação do tipo 0 vezes menos infinito, né? O que é uma interminação. Então vamos ter que fazer assim aqui umas artimanhas de modo a conseguir levantar este limite. E o que me está a passar assim pela cabeça para este limite, assim sem fazer grandes coisas, é pensar aqui no seguinte. Quer dizer, eu estou assim com um limite notável em vista. Estou com um limite notável em vista, que é assim o limite quando x tende para mais infinito de um ln de x sobre x, onde este limite notável me dá 0. E eu tenho assim aqui, pois, mas aqui isto vai para infinito, aqui vai para 0, não há problema. Aqui tenho uma divisão, aqui tenho um produto, não há problema que eu possa fazer aqui uma mudança de variável e mudar a tendência de 0 para infinito. Isso nunca será problemático. Mas antes de fazer, em vez de fazer já essa mudança de variável, eu vou preparar assim aqui o terreno para fazer essa mudança, para quando a fizer, quer dizer, arrumar logo com isto. Para isso, vou pensar assim aqui numa das regras das potências, que é o seguinte: eu ter x² é a mesma coisa que ter 1 sobre x elevado a menos 2. É a mesma coisa pela propriedade das potências. Então vou fazer isto, quer dizer, este limite que está aqui vai ser igual ao limite com x a tender para 0 mais, ter assim ln de x sobre x levantado a menos 2. E agora, a mim dava-me jeito, antes de fazer a mudança de variável, eu ter assim, este x também fosse assim menos 2. Para a mudança de variável que eu estou a pensar fazer, é assim uma mudança do tipo y igual a x levantado a menos 2. Tal que quando este x vai para 0, né, reparem que, quer dizer, x levantado a menos 2, x elevado a menos 2 é a mesma coisa que eu ter 1 sobre x², quer dizer que se este x me tende para 0, 1 sobre 0, né, para 0 mais, quer dizer, para 0 mais, fico 1 sobre 0 mais, o que a tendência vai ser para infinito, quer dizer, y tende então para mais infinito, que é o que eu pretendo aqui no meu limite. E para não ter que estar a redefinir os valores de x em função da mudança de variável, se eu tivesse este x levantado assim aqui a menos 2, né, ao fazer a mudança de variável eu apanho imediatamente o limite notável. Então isto não há problema, porque eu estou a pensar assim aqui numa propriedade do logaritmo da potência, quer dizer, se eu meter assim aqui o menos 2, este menos 2, pela propriedade do logaritmo da potência, quer dizer, pode passar assim aqui para a expoente do meu x, que é o que eu pretendo, né? Para fazer aqui a mudança e acabar logo com um limite. Mas eu neste momento alterei a expressão, quer dizer, este menos 2 não estava. Não há problema, basta que meta assim menos 1/2 atrás do limite e a coisa compensa, né? Fica exatamente igual a 1, é como se não tivesse feito absolutamente nada. O que quer dizer que este limite fica então igual a menos 1/2 vezes o limite com x a tender para 0 mais
Trabalhando então aqui a propriedade dos logaritmos, fica ln de x levantado a menos 2 sobre o próprio x elevado a menos 2. Eu tinha aqui x levantado, exato, não sei o que é que se passou aqui. Isto às vezes passa-se um bocadinho. Ok, tinha aqui x levantado a menos 2 e agora vou então aplicar a mudança de variável, o que fica assim, menos 1 meio, vezes então o limite com y a tender para mais infinito de ln de y sobre y. Este aqui é o limite notável, que é igual a 0, o que me dá assim menos 1 meio vezes 0, que é igual a 0. Quer dizer, como o limite deu 0, quer dizer que então não há cinta vertical, não existe, né? Para existir a cinta vertical, o limite teria que me dar mais ou menos infinito. Então vou escrever isso. Como o limite quando x tende para 0 mais de f de x, como o limite quando x tende para 0 mais de f de x é igual a 0, logo não existe, né? Não existe a cinta vertical de f quando x tende para 0 mais. E depois dizer aqui o seguinte, vocês têm que escrever isto, como f é contínua em R+, não existem mais acintas verticais de f. Tudo bem. Vamos então agora passar às acintas não verticais. Né? Vamos então passar aqui às acintas não verticais. Se o domínio da função é R+, quer dizer que caso existam acintas não verticais, terão que evoluir para mais infinito. Estas acintas não verticais vão ter sempre de equação y igual a mx mais b, quer sejam horizontais ou oblíquas, onde este m é dado assim pelo seguinte limite, quer dizer, o limite quando x, neste caso, vai tender para mais infinito, porque o domínio é R+, não há outra hipótese, de f de x sobre x. O que quer dizer que eu aplicando aqui esse limite, x tende para mais infinito, f de x tinha então x quadrado vezes ln de x, esta é a minha função f, dividindo então por x, reparem aqui que este x cancela com o quadrado, e isto nem sequer me dá a interminação, porque fica então assim, aplicando limites, fica mais infinito vezes ln de mais infinito, quer dizer, a função logarítmica é uma função que me faz isto, quando o x tende para mais infinito, aqui este logaritmo vai também para mais infinito, o que ficou mais infinito vezes mais infinito, o que é igual a mais infinito. E então como m é igual a mais infinito, logo não existem acintas não verticais de f quando x tende para mais infinito. Pronto, e agora rematando, logo f não tem acintas. Pronto, e a questão está resolvida. Passemos então agora à questão número 3. Na questão número 3 dizem-nos o seguinte. Na figura estão então representadas num referencial parte do gráfico de uma função f, como podemos visualizar aqui, e a reta S, que é tangente. Esta reta S é tangente ao gráfico da função f no ponto P. Quer dizer, é assim aqui tangente. Tudo bem. Quer dizer, quando vos falarem assim de retas tangentes num determinado ponto, isto à partida é uma questão que deverá ter a ver com as derivadas. Porquê? Porque o declive, eu vou ter assim aqui um ponto abscissa qualquer, né? Vou chamar assim, sei lá, A, e eu sei que o declive dessa reta tangente, S, será exatamente igual à derivada, ao valor da derivada da função naquele ponto de abscissa A. Quando vos falam de retas tangentes à função num determinado ponto, pensem sempre nesta ideia, provavelmente terá alguma coisa a ver com esta noção.
Recorrendo então à calculadora gráfica, vamos ter que resolver isto com a calculadora gráfica, termina então a abscissa do ponto P, de modo que a reta S seja perpendicular à reta de equação y igual a menos 1 meio de x. Teremos aqui também uma implicação importante. Quer dizer, eu tenho assim aqui uma reta, vou designar esta reta, por exemplo, t, cuja equação dessa reta t é y igual a menos 1 meio. Quer dizer, uma reta estritamente decrescente, porque o declive é negativo e vai ser perpendicular à minha S. E também, quer dizer, passa na origem, não é? Quando x é 0, o y é 0. Eu vou só assim aqui desenhar, quer dizer, vamos ter assim aqui mais ou menos, né? Assim aqui a minha reta t, que é perpendicular a S. O que eu quero é obter a abscissa deste ponto P, quer dizer, quero saber o A. Isto aqui vai ser a minha equação do problema. Eu tenho a função derivada, né? Que já está calculada em cima. Eu, se descobrir o valor do declive, se souber o valor do declive da reta S, eu nesta equação vou determinar então o valor da abscissa A. Para saber o declive desta reta S, eu sei que a T é perpendicular. Então vocês sabem do 11º ano que se estas duas retas são perpendiculares, se T é perpendicular à reta S, nós então podemos dizer que o declive desta reta S será exatamente igual ao simétrico do inverso do declive da reta T. Olhando assim para a equação da reta T, eu tenho então que o declive de T é igual a menos 1 meio. O que me quer dizer então, aplicando aqui esta ideia do simétrico do inverso, que o declive da reta S será o simétrico do inverso de menos 1 meio. Bem, o simétrico é 1 meio positivo, o inverso é 2. Quer dizer que o declive da reta S é 2. O que quer dizer então que a derivada da função f naquele ponto, a abscissa A, é igual a 2. E está aqui a nossa equação do problema. Eu apenas preciso agora de pegar na função derivada, que já tinha feito aqui no princípio do vídeo. Está aqui 2x ln de x mais x. Então aqui, ok. Tenho então aqui a equação do problema, vai ser a seguinte. Quer dizer, 2x ln de x mais x igual a 2. Eu vou ter então que resolver graficamente esta equação. Como é que nós fazemos graficamente isto com a calculadora? Quer dizer, nós vamos pegar assim aqui no primeiro membro e vamos considerar isto como uma função, né? Um y1 para introduzir na calculadora. E vamos considerar esta expressão que está no segundo membro como uma segunda função, neste caso será uma função constante. E depois o que teremos de ir à procura é quando é que estas duas funções se intersetam. Eu tomei a liberdade de ver então o gráfico na minha calculadora. Atenção, temos de ter muito cuidado com o domínio, quer dizer, o domínio aqui da minha função derivada é R+, então eu tomei aqui a liberdade de ir à calculadora e então fazer assim um gráfico na calculadora. O gráfico na calculadora que eu obtive foi o seguinte, quer dizer, bem daqui, mas assim com bola aberta, isto desce, tem um tal mínimo e depois vai assim. Isto é então o gráfico, isto é o gráfico assim da minha função derivada. Depois tem aqui a reta de equação y igual a 2 e elas intersetam-se aqui neste ponto que eu vou chamar I, onde este ponto I terá então de coordenadas as seguintes. Pedindo a interseção na calculadora, este valor aqui dá-me aproximadamente igual a 1,31. Eles queriam aqui às centésimas a 1,31, obviamente que aqui é 2, quer dizer que aqui tem de coordenadas 1,31 e depois a nível de imagem é 2. O que quer dizer que a nível assim de resposta, podemos dizer então que a abscissa do ponto P, nestas condições, a abscissa do ponto P é 1,31.
31. E temos então aqui o exercício resolvido, quer dizer, as 3 alíneas. Fundamental esta ideia, assim recapitulando aqui algumas ideias-chave, esta ideia de que não chega a derivar e igualar a zero a derivada para termos a conclusão que estamos perante um extremo da função. É extremamente necessário vocês fazerem a tabela de sinais, porque só será extremo se houver uma mudança de sinal da derivada, o que implica que haja mudança de monotonia. A derivada só vos diz o minimizante, para depois fazerem um cálculo desse extremo terão que substituir esse minimizante na função original. Depois, a nível aqui das assintas, quer dizer, isto é da matéria anterior. Cuidado que vocês têm que depois referir estes pontos em que uma função é contínua no seu domínio, então não existem mais assintas verticais. Cuidado com estas implicações que vocês têm, mesmo que as descrever. Nestas questões com a calculadora é fundamental que vocês equacionem o problema e depois, obviamente, saibam trabalhar com a máquina. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução deste problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.